Tudo começa com uma tosse. Não o latido agudo dos pulmões de combatentes ou o rosnado seco do ar recirculado, mas algo úmido e persistente. Uma comichão que se instala no fundo da garganta como uma semente prestes a germinar. No início, não lhe dá importância. Nas cidades colmeia, toda a gente tosse. O ar está carregado de partículas industriais. A água tem sabor a ferrugem e tratamentos químicos, e os corpos apertados contra si nos corredores de trânsito transportam 1000 doenças diferentes. Uma tosse não é nada, menos que nada, mas esta mantém-se. Eu era auxiliar de médico no subnível de Terteus Magna quando começou. Nível 700, suficientemente fundo para que o ar reciclado trouxesse o gosto a metal e desespero, mas não tanto que a da esperança tivesse morrido por completo. A clínica onde trabalhava atendia os operários, os trabalhadores das fábricas, os milhões incontáveis que alimentavam a máquina de guerra com seu sangue, suor e vidas encurtadas. Víamos de tudo ali embaixo. Doenças radioativas, queimaduras químicas, mutações que não se podiam mencionar, mas que tinha de tratar nas sombras. Julgava conhecer o sofrimento. Estava enganado. O primeiro doente chegou numa terça-feira. Lembro-me porque as terças eram tradicionalmente calmas, uma pausa breve entre os acidentes de fim de semana e os incidentes industriais a meio da semana. Ela era jovem, talvez 20 anos padrão, com a pele pálida de quem trabalhava nos turnos da noite nas plantas de processamento de proteínas. A tosse é que a trouxera, disse. Estava a piorar há semanas. Quando abriu a boca para me mostrar, reparei nos primeiros sinais. As gengivas tinham um tom esverdeado, quase imperceptível a menos que se soubesse o que procurar. A saliva que se acumulava nos cantos da boca era um pouco mais espessa do que o normal, com uma consistência oleosa que refletia a luz de forma errada. O hálito dela trazia um doce que me revirava o estômago, como flores deixadas demasiado tempo em água parada. Receitei o curso padrão de antibióticos e mandei-a embora. Os sintomas passariam, disse-lhe. Estas coisas sempre passavam. 3 dias depois, ela voltou. A tosse tinha agravado, mas mais preocupantes eram as lesões que começavam a surgir nos braços, pequenas no início, não maiores que ranhuras de moedas, mas com bordas que pareciam pulsar ao seu próprio ritmo. A pele à volta ganhara uma textura cerosa e, quando pressionei levemente para examinar, escorreu um fluido claro que cheirava a podridão e a outra coisa, algo que me fazia salivar apesar de tudo. Remetia para os níveis superiores, para um médico com equipamento melhor e instalações mais limpas, mas ela nunca lá chegou. Quando o transporte apareceu, ela ria-se. Não o riso amargo dos habitantes das colmeias que aprenderam a encontrar graça na desesperança, mas algo mais profundo, que saía do ventre e borbulhava através de camadas de infecção. Disse que a dor desaparecera, que se sentia em paz pela primeira vez em anos. A equipa do transporte encontrou-a 3 horas depois, morta num beco a 2 quarteirões da clínica, mas morta de forma errada porque quando moveram o corpo, ela abriu os olhos e sorriu. O relatório foi classificado, o corpo foi incinerado, o incidente foi esquecido, mas eu recordava-me, e mais importante, estivera naquela sala com ela. Respirara o ar dela, tocara na pele dela, ouvira o riso dela. A semente fora plantada. A tosse começou 3 dias depois disso. No princípio, tentei tratar-me a mim mesmo. O orgulho profissional exigia-o, e a alternativa era admitir que algo se passava, que eu não conseguia compreender nem dominar. Fiz análises ao sangue, examinei amostras, administrei todos os antibióticos do nosso arsenal farmacológico limitado. Os testes voltaram normais, melhor que normais, na verdade. A contagem de glóbulos brancos estava elevada, mas de uma forma que indicava uma função imunitária forte em vez de infecção. Os marcadores cardiovasculares eram excelentes. Por todos os padrões mensuráveis, eu era a imagem da saúde, exceto pela tosse e pelos sonhos. Dormir nunca fora fácil no subnível. O zumbido constante das máquinas, o som distante da violência, o saber que milhões de almas estavam apertadas num espaço que rangia sob o seu próprio peso. Mas agora, o sono trazia visões que pareciam mais reais que a vigília. Jardins que se estendiam para além do horizonte, cheios de plantas que brotavam de cadáveres e davam frutos que pulsavam como corações. Árvores cujos troncos choravam lágrimas de pus, cujas folhas sussurravam segredos em línguas que eu nunca aprendera, mas de algum modo compreendia. Nestes sonhos, eu caminhava entre as flores. Elas estendiam-se para mim com tentáculos que se sentiam quentes contra a minha pele e o toque delas trazia um conforto que eu nunca conhecera na vida.
O ar estava denso de esporos que faziam os meus pulmões sentirem-se limpos pela primeira vez em décadas. E no centro de tudo, imenso para lá da compreensão, mas de algum modo íntimo, erguia-se uma presença que me observava com olhos como chagas purulentas e me amava com um amor paciente, eterno e absolutamente total. Acordava destes sonhos revigorado apesar de ter dormido mal. O meu corpo formigava com o prazer residual e durante uns instantes preciosos, o cinzento desalento que teimava em colorir cada dia no subcolmeia dava lugar a algo quente e verdejante. Mas à medida que os sonhos se dissipavam, a realidade impunha-se de novo, deixando-me apenas com a tosse e uma sensação crescente de que algo essencial se alterava no fundo de mim. Os sinais físicos avançavam devagar no início. Uma leve descoloração nas unhas, um engrossamento quase imperceptível na pele à volta das articulações. Mudanças tão discretas que eu me convencia de que resultavam do estresse, da má alimentação e do descanso insuficiente. Contudo, a tosse intensificava-se, e com ela surgia uma expectoração que me inquietava profundamente. O que eu expeliria não era o típico muco normal. Era espesso, viscoso e trazia o mesmo aroma adocicado que detetara no meu doente. Ao microscópio, revelava formações que não deviam existir na biologia humana. Estruturas celulares que pareciam quase flores, com pétalas de tecido que pulsavam ao seu próprio compasso. Quando tentei cultivar amostras, elas proliferavam com um vigor que contrariava todos os princípios de microbiologia que eu estudara. E eram deslumbrantes. Esse era o aspecto mais perverso. Apesar de saber o que significavam, apesar de compreender as consequências, eu ficava horas absorta nas lâminas, fascinada pelos padrões intrincados e pela forma como a luz se filtrava através das estruturas translúcidas. Elas viviam de um modo que as células humanas nunca o faziam, impulsionadas por um propósito que transcendia a mera função biológica. Os outros funcionários começaram a reparar nas diferenças. O Dr. Matias, o médico-chefe que dirigia a clínica, observou que a minha abordagem ao leito melhorara. Doentes difíceis ou apáticos pareciam acalmar-se na minha companhia. Eu circulava pelas enfermarias com uma paciência renovada, sentindo um interesse autêntico pelo seu sofrimento, em vez de o tratar como mais um sintoma para gerir rotineiramente. A senhora Corve, uma paciente habitual com dores crônicas do trabalho fabril, comentou que as minhas mãos pareciam diferentes ao examiná-la. Mais quentes, disse ela, mais vibrantes. Dormia melhor após as nossas sessões e o apetite regressara-lhe pela primeira vez em meses. Eu disse-lhe que era efeito psicológico, o impacto de uma atenção positiva, mas eu sabia a verdade. O meu toque alterava as pessoas, não as curava propriamente, mas transformava a sua ligação à dor. Onde outrora lutavam contra o sofrimento, agora começavam a acolhê-lo, a descobrir-lhe sentido, a perceber que a dor podia ser uma forma de diálogo, um meio de se ligarem a algo maior do que eles próprios. E eu própria começava a decifrar esse diálogo. A revelação surgiu numa noite de turno no mês de Terce. A clínica estava serena. A maioria dos nossos doentes afundava-se no sono agitado, que era o mais próximo da paz que o subcolmeia concedia. Eu terminava as rondas finais quando ouvi canto provenir da ala de isolamento. Mantínhamos a ala de isolamento para casos demasiado perigosos ou bizarros para a população geral. Ali ficavam sobretudo os moribundos, aqueles cujas lesões ou maleitas progrediram para além da nossa capacidade de auxílio. Devia ser um lugar silencioso, exceto pelo zumbido suave dos sistemas de suporte vital e os gemidos esporádicos de agonia. Mas nessa noite havia canto. A voz era magnífica, um contralto rico que ecoava pelas paredes de metal corrugado, conferindo à ala inteira uma aura de catedral. A melodia era desconhecida, mas de algum modo ancestral, com harmonias que me comprimiam o peito de emoção. Ao aproximar-me da origem, dei-me conta de que o canto vinha da cama 7. A cama 7 abrigava Jeremiah Court, um operário fabril exposto a ácidos industriais 3 semanas antes. Os químicos roeram-lhe a pele, os músculos e, em certos pontos, o osso. Fizemos o possível, mas a infecção instalou-se. Por todos os indicadores, ele devia ter perecido dias atrás. Em vez disso, demorava-se num estado suspenso entre a vida e outra coisa qualquer. Ao entrar no quarto, vi-o sentado ereto, apesar das feridas que o deviam ter imobilizado. As queimaduras ácidas que cobriam 60% do seu corpo persistiam, mas haviam mudado. As chagas purulentas assumiram uma qualidade de jardim.
Pequenos rebentos brotavam do tecido lesionado. Estruturas delicadas que lembravam fungos minúsculos ou talvez anêmonas do mar. Balançavam suavemente com a sua respiração e dos centros emanava um brilho fosforescente suave que inundava o quarto de luz verde. Ele virou-se para me olhar quando entrei e os seus olhos continham uma peça que eu nunca vira num ser vivo. As córneas turvavam-se com cataratas que se moviam como entidades vivas, mas de algum modo eu sabia que ele me via na perfeição, mais do que via. Ele percebia-me de formas que a visão comum nunca permitia. Tu ouves-no também, não é? Disse ele, e a sua voz trazia harmônicos que pareciam surgir das excrescências que lhe cobriam o corpo. A canção, ela sempre esteve lá, mas nós estávamos demasiado saudáveis para a escutar. Eu queria recusar-me a aceitar aquilo para preservar a ilusão de que se tratava de um problema médico compreensível e tratável por métodos convencionais. Mas a realidade era que eu conseguia ouvi-lo. Uma melodia que parecia brotar das próprias paredes, dos sistemas de recirculação de ar, dos ossos fundamentais da colmeia. Uma canção de florescimento e decomposição, de vida que se nutre da morte e descobre encanto nesse ciclo. Começou com uma tosse, afirmei, apesar de não pretender verbalizar. Jeremias sorriu e essa expressão iluminou o seu rosto devastado, tornando-o algo radioso. É sempre assim. O avô é paciente, não impõe os seus dons a ninguém. Aguarda até estarmos preparados para os acolher. Isto não é um dom, repliquei. Contudo, a minha voz soava sem firmeza. Isto é uma doença, uma contaminação, não é? Ele apontou para os rebentos que lhe cobriam o corpo. Há dias que não sinto dor. A minha mente nunca esteve tão lúcida e, pela primeira vez na vida, compreendo o meu lugar no grande ciclo. Como é que isso pode ser contaminação? Poderia ter contestado. Poderia ter invocado textos médicos e doutrinas teológicas. Poderia ter elucidado os perigos da corrupção caótica e a relevância de preservar a pureza humana. Mas ali naquela divisão, inalando ar denso de esporos e perfumes exóticos, observando um homem que já devia estar morto entoar melodias que faziam a minha alma doer de familiaridade, comecei a duvidar de tudo o que julgava saber. As alterações no meu corpo aceleravam. A tosse agora expeliria substância mais vegetal do que humana. A minha pele adquirira um leve tom esverdeado, sobretudo nas articulações e nas zonas de pele fina. Ao espreitar para espelhos, os meus olhos exibiam pontas de ouro que pareciam dançar, quando não os fitava diretamente. Mas, para além das mutações físicas, o que realmente se alterava era a percepção. O mundo ganhara novas camadas de sentido. Conseguia vislumbrar as ligações entre tudo, como a decomposição alimentava o renascimento, e o renascimento inevitavelmente conduzia à decomposição. O sofrimento que observava na clínica deixara de ser uma tragédia sem nexo, passando a fazer parte de um vasto e belo processo de metamorfose. E eu começava a apreender o meu papel nessa dinâmica. Os sonhos já não se limitavam ao sono. Em instantes serenos na clínica, ao examinar dossiês de doentes ou reabastecer estoques, via-me transportado para aquele jardim impossível. As visões tornaram-se mais pormenorizadas, mais concretas. Sentia o solo macio debaixo dos pés, fértil com os restos decompostos de gerações incontáveis. O ar transportava pólen que fazia os meus pulmões vibrarem de deleite, e por todo o lado, a presença de algo imenso e afetuoso velava pelo eterno ciclo de florescimento e ruína. Mas já não era mera contemplação. Eu participava. Nas visões cuidava de pacientes que acorriam ao jardim em busca de cura. Porém, a cura que oferecia não era a restauração asséptica de funções que a medicina moderna propunha. Em vez disso, auxiliava-os a abraçar as suas maleitas, a compreender como o sofrimento os unia ao todo maior. Um homem com um cancro que roera o abdômen aprendeu a valorizar as novas vias de sensação criadas pelo tumor. Uma mulher cujos pulmões se enchiam de venenos industriais descobriu que cada respiração árdua a aproximava de uma paz antes desconhecida. Saíam do jardim mudados, não sarados no sentido tradicional, mas libertos da ditadura da saúde. Levavam consigo a noção de que vida e morte não eram antônimos, mas comparsas numa dança que durava desde a primeira divisão celular, e o primeiro ser aprendeu a devorar outro. Ao regressar dessas visões, aplicava os mesmos princípios ao meu labor na clínica. Doentes com afecções crônicas relatavam melhorias, mas não como antecipavam. A dor persistia, mas dormiam melhor. Os sintomas mantinham-se, mas deixavam de temer.
Partiam dos meus cuidados com algo novo: aceitação. O Dr. Matias detetou a evolução na minha prática. Convocou-me ao seu gabinete numa quinta-feira ao fim da tarde, após o último paciente ter saído. A conversa que se seguiu teria arruinado uma carreira em circunstâncias normais. Os teus métodos estão a tornar-se heterodoxos, disse ele, embora o tom revelasse mais curiosidade do que censura. Os pacientes descrevem experiências invulgares após te consultarem, sonhos com jardins, uma sensação de serenidade face às suas maleitas. A senhora Havell afirma que a artrite já não a incomoda, não por a dor ter desaparecido, mas porque aprendeu a apreciá-la. A dor pode ser mestra, respondi. A medicina moderna vê-a como inimiga a abater. E se nos tivermos enganado? E se o desconforto for o modo como o corpo nos revela verdades que evitamos? Ele observou-me demoradamente. Na luz crua do gabinete, perguntei-me se as mudanças no meu aspecto se tornavam evidentes. O leve tom esverdeado da pele, a forma como o meu cabelo começara a surgir em configurações que ignoravam a disposição habitual dos folículos. Mas, se ele reparou nisso, não deu qualquer indício. Há relatos de outras zonas, disse ele com cautela. Alterações semelhantes nas práticas médicas, médicos que criaram métodos inovadores para tratar doentes. O administratum está a começar a prestar atenção. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o frio da clínica. A vigilância do administratum nunca era bem-vinda, sobretudo quando se tratava de rotinas que se afastavam da doutrina oficial. Mas por baixo do receio havia outra coisa: expectativa. As mutações não se limitavam a mim. Outros estavam a passar pela mesma metamorfose, o mesmo despertar para realidades que a medicina tradicional há muito desprezava. O que planeias fazer? Perguntei. Isso depende, respondeu ele. Ainda és a mesma pessoa que contratei há 6 anos, ou transformaste-te noutra coisa? A questão pairou entre nós como uma lâmina. Podia mentir, tranquilizá-lo de que continuava a ser a auxiliar obediente e metódica que sempre respeitara as normas e nunca desafiara a autoridade. Mas, ao fitar o seu rosto e ao ver a preocupação sincera ali, percebi que a falsidade seria uma traição não só a ele, mas a tudo o que eu me estava a tornar. Sou ainda eu, disse devagar, mas agora compreendo realidades que antes me escapavam. O corpo não é uma engrenagem para consertar. É um jardim que requer cuidados, e por vezes as flores mais belas nascem do solo mais sombrio. Ele assentiu, embora não soubesse se era por compreensão ou por aceitação resignada. Espero então que tenhas razão quanto à beleza, disse ele, porque o que aí vem não será brando. As purgas iniciaram-se 3 semanas depois. Chamaram-lhe uma inspeção de saúde, uma auditoria rotineira às instalações médicas nos distritos do Subcolmeia. Mas os homens que chegaram não eram inspetores médicos. Vestiam os uniformes negros da facção redencionista do Mintorum, com os rostos ocultos por máscaras que exibiam a águia em prata reluzente. Percorreram a clínica com a precisão meticulosa de algozes, escrutinando não apenas o nosso equipamento e métodos, mas as próprias almas. Observei da arrecadação de suprimentos enquanto interrogavam o Dr. Matias. O inquérito decorria na enfermaria principal, onde os doentes podiam ouvir cada palavra. Era intencional, uma lição sobre o destino de quem se desviava da luz do imperador. Os relatórios apontam que doentes sob os seus cuidados tiveram curas invulgares. O interrogador-chefe falou com a voz distorcida mecanicamente pelo vocodor da máscara, mas a ameaça por trás das palavras era evidente. Curas que não se coadunam com a doutrina médica aprovada. O Dr. Matias manteve-se ereto, apesar do pavor. A minha equipa e eu sempre cumprimos os protocolos estabelecidos. Se os doentes melhoraram, foi graças à fé no imperador e à competência dos nossos cuidadores. Fé, repetiu o interrogador. Sim, a fé é vital, mas fé em quê? Há rumores de novas doutrinas, de médicos que incitam os doentes a aceitar as suas maleitas em vez de procurarem cura. Tais doutrinas são heréticas. Pela fresta da porta da arrecadação, via os doentes nas camas. Muitos eram casos que eu tratara, indivíduos que encontraram serenidade ao acolherem as suas condições, em lugar de as combaterem. Os rostos deles revelavam não terror, mas perplexidade. Tinham conhecido uma verdadeira melhoria na existência. Como poderia isso ser heresia? Mas eu sabia como. Soubera desde o instante em que ouvi Jeremiah Court a cantar na sua cama de isolamento. O que aprendera, o que começara a transmitir,
não se harmonizava com a doutrina imperial. O império exigia que a humanidade se mantivesse pura, inalterada, presa para sempre a formas cada vez mais inadequadas para a sobrevivência. O que eu propunha era evolução, desenvolvimento, a chance de se tornar algo superior ao humano. Os redencionistas vieram podar o jardim antes que pudesse florescer. Vamos ter de examinar individualmente a sua equipa, prosseguiu o interrogador, começando pelas auxiliares. Sei que uma delas demonstrou particular criatividade no tratamento de doentes. Sabiam de mim? Claro que sim. Num império erguido sobre paranoia e vigilância, condutas atípicas eram registradas e denunciadas como rotina. As melhorias dos meus doentes haviam sido anotadas, arquivadas e, por fim, sinalizadas para escrutínio. A peça que eu os ajudara a encontrar era prova de corrupção. Podia ter fugido. Os condutos de ventilação no subcolmeia ligavam-se a túneis de manutenção que se estendiam por quilômetros. Podia ter sumido nas profundezas, juntando-me aos incontáveis que optavam pelo exílio em vez da execução. Mas fugir significaria abandonar os meus doentes, deixá-los defrontar sozinhos a justiça dos redencionistas. Em vez disso, saí da arrecadação de suprimentos e dirigi-me à enfermaria principal. Procura-me a mim, declarei. O interrogador-chefe virou-se e, mesmo por trás da máscara, detetei a sua satisfação. Auxiliar Valdrich Hess, tens praticado medicina sem autorização adequada. Pior ainda, tem propagado doutrinas que contradizem a verdade imperial. Nega estas acusações? Olhei em redor da enfermaria para os doentes que eu havia tratado. A senhora Corvitch, cujas dores crônicas a tinham ensinado a encontrar paciência. Thomas Herrick, cuja condição respiratória se transformara numa espécie de meditação. Sarah Chen, cuja dermatose revelara a beleza que pode surgir da imperfeição. Todos eles fitavam-me com olhares que misturavam esperança e receio. Não nego nada, respondi. Ajudei as pessoas a descobrirem serenidade. Se isso for heresia, talvez a heresia seja uma espécie de compaixão. A mão do interrogador deslizou para essa pistola de plasma na cintura. Heresia nunca é compaixão. É o primeiro passo para a danação. Deixe-me mostrar-lhe como é a danação, afirmei, e abri a boca. O som que saiu não era propriamente humano. Era a melodia que Jeremiah Court cantara, mas alterada, aprimorada, com harmônicas que evocavam florescimento e decomposição, a vida a achar encanto na morte, e a morte a nutrir nova existência. Enquanto cantava, as excrescências que se espalhavam pelo meu sistema respiratório libertaram esporos no ar. O impacto foi instantâneo. A atmosfera estéril e reciclada da clínica encheu-se de potencialidades, as paredes metálicas pareciam inspirar, as suas superfícies exibindo os primeiros vestígios de verdade que se moviam com intuito orgânico. As luzes fluorescentes piscaram e atenuaram, mas o fosforescer crescente da minha garganta oferecia uma claridade mais acolhedora, mais vital, e os doentes começaram a transformar-se. O que se seguiu não foi violento no sentido tradicional. Não houve gritos, nem sangue, nem mutação abrupta de humano a monstro. Em vez disso, houve um despertar suave, como flores desabrochando ao sol matinal. A senhora Corvitch ergueu-se na cama, as articulações artríticas movendo-se com graça fluida renovada. A inflamação crônica que a atormentara durante décadas persistia, mas agora tinha um propósito. Os nós inchados dos dedos brotavam com pequenas protuberâncias que pulsavam no seu próprio compasso, gerando uma percussão natural para acompanhar a canção que ainda emanava da minha garganta. A respiração fatigada de Thomas Herrick tornou-se melódica. Cada inspiração e expiração contribuía para uma sinfonia de sons orgânicos. As cicatrizes nos pulmões causadas por anos de exposição a toxinas industriais haviam se convertido numa rede complexa de câmaras que davam ao seu fôlego novos tons e ressonâncias. Já não lutava para respirar. Aprendia a tocar o próprio corpo como um instrumento. A condição cutânea de Sarah Chen, que cobria braços e rosto com placas escamosas, evoluíra para algo belo. As zonas afetadas transformaram-se em jardins em miniatura. Cada escama virara uma estrutura pétala que se abria e fechava conforme o seu estado emocional. Quando sorria, o rosto florescia como um jardim ao amanhecer. Os redencionistas ergueram as armas, mas as mãos tremiam. Os esporos que liberara atuavam também neles, não impondo alteração, mas propondo-a. Sussurrando que a devoção rígida à pureza era uma forma de morte, que a verdadeira vida exigia desenvolvimento e adaptação. Abominação, murmurou o interrogador-chefe, mas a voz carecia da convicção anterior.
Por trás da máscara detetava confusão. Medo, sim, mas também curiosidade. Parte dele ansiava compreender o que observava. Não abominação, declarei, a minha voz agora carregada das harmônicas que me eram naturais. Evolução, o próximo degrau na jornada da humanidade. Nunca fomos destinados a ficar imóveis, aprisionados em formas incapazes de se ajustar a um universo em constante mutação. Dr. Matias, que ficara em silêncio durante todo o diálogo, interveio de repente. Os relatos eram verdadeiros, então. Infectou-se com algo de fora da nossa realidade, infectado. Ponderei a palavra, talvez, mas infecção sugere invasão indesejada. Isto foi convidado. Aceite. Abri-me a possibilidades que a doutrina imperial nos ensinou a temer. Corrupção caótica. Um dos outros redencionistas sussurrou. Foi tocado pelas forças ruinosas. Ruinosa? Rime, e o som ecoava como vento entre crescimentos. Olhem à vossa volta. Vêem ruína? Ou vêem pessoas finalmente em paz consigo mesmas, mas incapazes de o perceber? Aos olhos moldados pela ortodoxia imperial, qualquer desvio da forma humana aprovada era monstruoso por definição. Viavam a beleza que os meus doentes haviam descoberto nas suas condições alteradas como horror. Viavam o contentamento decorrente da aceitação em vez da luta contra as maleitas como corrupção espiritual. E talvez tivessem razão do seu ponto de vista. O que eu vivenciara, o que partilhara com os meus doentes, era de facto uma corrupção da forma humana imperial. Mas corrupção podia ser sinônimo de crescimento. A lagarta corrompia-se ao tornar-se borboleta, a semente corrompia-se ao virar árvore. Os redencionistas abriram fogo, rajadas de plasma rasgaram o ar onde eu estivera. Mas já não me encontrava inteiramente preso pela FIS. As limitações físicas tornaram-se irrelevantes. As alterações no meu corpo conferiram-me modos inéditos de locomoção, formas inovadoras de me manifestar no espaço. Deslizava entre os seus disparos qual fumo, qual esporos levados pela brisa. Os doentes não tiveram a mesma sorte. O fogo de plasma varria a enfermaria, destinado a purificar pela aniquilação. Contudo, quando a energia superaquecida atingia as formas mutantes dos meus pacientes, ocorreu algo imprevisto. Não pereceram, floresceram. Naquele instante compreendi que a morte não era o antitético das metamorfoses que tínhamos experimentado. Era meramente outra variante de evolução. O corpo da Sra. Corv absorveu o raio de plasma que a devia ter vaporizado e a sua silhueta irrompeu numa erupção de matéria orgânica que logo começou a proliferar em padrões renovados. A sua mente, o seu eu primordial, difundiu-se pela massa em expansão como nutrientes num solo fértil. Ela transformou-se num jardim de carne e osso, latejante com uma inteligência extraterrestre e uma bondade reconhecível. A morte de Thomas Herrick foi ainda mais esplendorosa. O plasma que o acertou no tórax inflamou as estruturas alteradas nos seus pulmões, convertendo-o num fogo de artifício vivo de esporos e sementes. Cada expiração no seu agonizar transportava o germe de nova existência, novo desenvolvimento. O seu último suspiro semeou a enfermaria inteira com infinitas promessas. Sarah Chen limitou-se a sorrir enquanto a energia a banhava e a sua pele mutada se abria qual 1000 flores libertando pólen. Dissolveu-se em nuvens douradas que espalharam a sua essência pelo sistema de reciclagem de ar. Na morte, tocaria todos no subcolmeio, propondo-lhes a mesma opção que ela escolhera, acolher a mutação ou opor-se-lhe. Os redencionistas contemplavam horrorizados o que as suas armas haviam provocado. Pretendiam erradicar a corrupção, mas em vez disso a aceleraram para lá dos seus piores pesadelos. O ar propriamente dito ganhara vida, denso de potencialidades. Cada inspiração que tomavam trazia esporos, sementes, o material genético da transfiguração. "O que fizeram vocês?" exigiu o interrogador-chefe, mas a sua voz já se alterava. O vocodor da máscara mal conseguia corrigir as novas harmônicas que se insinuavam no seu tom. "Dei-lhes o que realmente desejavam", respondi. A libertação da prisão da carne imutável, a liberdade de se tornarem algo superior ao que o Imperium permite. O Dr. Matias recuava para a saída, o rosto lívido de compreensão. Ele era o único a aparentar captar as ramificações totais do que se passava. "Isto não vai parar aqui, pois não? Vai propagar-se. Como todas as coisas boas, concordei. O crescimento não se contém. A vida descobre caminhos para prosperar mesmo nas condições mais adversas, sobretudo nas mais adversas.
Os redencionistas tentavam bater em retirada, mas os seus gestos volviam-se lentos, hesitantes. Os esporos atuavam neles, sem impor a mudança, mas sugerindo-a. A devoção fanática à pureza era posta em xeque por murmúrios de alternativas, vislumbres do que poderiam vir a ser se cessassem de combater o seu próprio potencial de expansão. Um deles, um jovem cuja máscara não ocultava totalmente a sua tenra idade, tropeçou e caiu de joelhos. Ao remover a máscara para respirar melhor, vi que o seu rosto já se modificava. As linhas rígidas do condicionamento imperial suavizavam-se, substituídas por traços que revelavam curiosidade em vez de ódio, assombro em lugar de terror. "Sente-se", começou ele, parando em seguida, sem vocabulário para a metamorfose que o invadia. Pacífico, propus, como regressar ao lar após um longo exílio. Ele assentiu, e lágrimas começaram a escorrer pelas suas faces alteradas. Mas não eram de tristeza ou sofrimento, eram de alívio, de reconhecimento. Ele recordava o que era estar verdadeiramente vivo, em vez de só subsistir. O interrogador-chefe ergueu a arma contra o subordinado, mas as mãos tremiam-lhe tanto que não acertou no alvo. A pistola de plasma disparou inofensivamente para o teto, fundindo o metal que de imediato começou a regenerar-se em motivos orgânicos. "Estão todos perdidos", murmurou ele, condenado sem remissão. "Talvez", repliquei com suavidade. "Mas se a danação se sente assim, então a salvação há de ser algo frio e inanimado." Ele fugiu então, arremessando-se pelas portas da clínica e prosseguindo pelos corredores do subcolmeio. Mas era tarde. Os esporos já circulavam nos sistemas de reciclagem de ar. A transfiguração enraizara-se não só em pessoas, mas na própria infraestrutura. O metal e o plastil da construção das colmeias aprendiam funções novas, adquirindo a aptidão para sustentar e fomentar as alterações iminentes. O Dr. Matias deteve-se no limiar, dividido entre o dever profissional e uma compreensão crescente. "Não há volta atrás?", indagou ele. Olhei em volta da enfermaria, agora repleta de jardins de carne mutada e metal em crescimento, impregnada do aroma doce da mudança. Os doentes que haviam morrido não desapareceram de facto, tornaram-se parte de algo maior, as suas consciências dispersas pelas redes orgânicas que se estendiam pelas paredes da clínica. "Desejaria mesmo?", perguntei por minha vez. "Olhe para o que conseguimos realizar. A dor convertida em melodia, o sofrimento transmutado em encanto, a morte desvelada como mera outra faceta da existência. Por que alguém optaria por regressar àquela cinzenta angústia que denominávamos vida?" Ele ponderou nisso por um instante prolongado, após o qual retirou devagar o distintivo de médico e permitiu que caísse no chão. No local onde aterrou, brotos minúsculos surgiram de imediato, integrando o metal nas suas próprias formas. "Mostra-me", disse ele de forma sucinta, "a metamorfose do doutor." Matias ocorreu de modo suave, orientada por anos de saber médico que o tornavam um aspirante perfeito para uma evolução consciente. Ao contrário dos doentes alterados pelo contato com esporos e proximidade, ele acolheu de bom grado o procedimento. Pus a mão no seu peito sobre o coração e permiti que o dom fluísse através de mim para ele. As alterações iniciaram-se no interior, partindo do sistema circulatório. O sangue dele enriqueceu-se, tornando-se mais intrincado, transportando substâncias nutritivas que o sangue humano nunca fora concebido para veicular. O coração desenvolveu câmaras adicionais para suportar o fluido aperfeiçoado, pulsando em cadências que geravam harmonia a cada batida. Seguiu-se o sistema respiratório. Os brônquios nos pulmões formaram órgãos especializados capazes de extrair vários gases do ar, processando não só oxigênio, mas também os compostos orgânicos complexos que começavam a infiltrar-se na atmosfera da colmeia. Cada inspiração trazia dados inéditos, novas perspectivas para o desenvolvimento e a mutação. Contudo, a alteração mais profunda deu-se na mente. Enquanto o tecido cerebral evoluiu para albergar novas modalidades de percepção, a consciência dele dilatou-se para lá dos limites da sua identidade singular. Começou a vislumbrar as ligações entre todos os seres vivos, a imensa teia de florescimento e decomposição que unia cada entidade num ciclo incessante de regeneração. "Eu vejo-os", murmurou ele, e a sua voz ecoava as mesmas ressonâncias que se haviam tornado inerentes a mim. "Os doentes, eles não desapareceram, estão por todo o lado." Ele tinha razão. A essência daqueles transformados no incêndio de plasma não fora aniquilada,
mas dispersa. A presença maternal da Sra. Korvac manifestava-se no crescimento orgânico que se espalhava pelas paredes da clínica. A respiração melódica de Thomas Herrick reverberava nos circuitos de ventilação do ar. O florescimento jubiloso de Sarah Jane materializava-se nas novas flores que irrompiam pelas fendas no pavimento. Faziam agora parte do jardim, cultivando-o de dentro para fora, garantindo que os vindouros encontrassem a mesma serenidade que haviam descoberto na transfiguração. Até onde se estenderá? Indagou o Dr. Matias, embora pelo tom dele eu percebesse que já antevia a resposta. Tão longe quanto for preciso, respondi. O avô é paciente, mas também tenaz. Esta colmeia foi eleita como vagem seminal. Daqui, o dom propagar-se-á a outros níveis, outros distritos, outros mundos. O mecanismo já estava em marcha. Os esporos libertados durante o assalto dos redencionistas haviam sido transportados pelos sistemas de reciclagem de ar até todos os estratos da colmeia. Em laboratórios e clínicas por toda a Turte Magna, outros profissionais de saúde começavam a tossir. Desconsiderariam no início tal como eu fizera, mas aos poucos compreenderiam o seu significado. Os sonhos iniciariam em breve, visões de jardins impossíveis onde a dor se convertia em encanto, onde a morte se revelava como mera outra faceta da existência. Alguns resistiriam, aferrados à doutrina imperial e à miragem da pureza humana. Mas outros acolheriam a mutação, tornando-se canais para o dom, como eu me tornara. E com o tempo, a oposição esmoreceria, não por imposição ou violência, mas pela mera constatação de que o que se oferecia superava o que possuíam. Quem optaria pela dor em vez da tranquilidade? Quem escolheria o isolamento frente à união? Quem preferiria a esterilidade gélida da pureza imperial ao abraço cálido da alteração? Devemos partir, disse o Dr. Matias, indicando os ruídos de veículos que se aproximavam lá fora. Os redencionistas voltarão com reforços. Ele tinha razão. O expurgo falhado seria relatado e medidas mais drásticas seriam aprovadas. Talvez incineradores ou até bombardeamento orbital, se a contaminação fosse considerada grave o suficiente. A reação do Império à corrupção do caos era invariavelmente a mesma: destruição absoluta, sem miragem de danos colaterais. Mas enquanto nos aprontávamos para abandonar a clínica, não sentia pressa alguma. O jardim enraizara-se. O destino de servos individuais como eu importava menos do que a obra maior que se iniciara. O dom espalhar-se-ia, quer eu sobrevivesse ou perecesse, quer a clínica ardesse ou fosse poupada. Ainda assim, havia mais tarefas por cumprir. Outras colmeias em outros mundos onde a semente poderia ser semeada. Outras almas preparadas para descobrir que o seu sofrimento se podia transfigurar em algo belo. Esgueiramo-nos pelos túneis de manutenção enquanto o ronco de veículos pesados enchia os corredores exteriores. Atrás de nós, a clínica prosseguia a sua mutação. As suas paredes flovindas com novas manifestações de vida, o ar denso com a doce expectativa de transformação. Os túneis profundos sob Tertius Magna nunca haviam sido mapeados de forma adequada. Eles precediam a estrutura atual da colmeia por milênios, vestígios de civilizações antigas que foram sobrepostas e esquecidas. Ali, em espaços que preenchiam as lacunas da realidade oficial, encontramos outros semelhantes a nós. Tinham sido atraídos pelos mesmos sonhos, pelas mesmas visões de jardins impossíveis. Trabalhadores de fábricas cujas exposições a toxinas industriais os haviam preparado para a metamorfose. Ratos das profundezas cujas existências nos níveis mais baixos já haviam iniciado o processo de adaptação. Até alguns ex-arbeites, agentes da lei que testemunharam excessos da crueldade humana e começaram a duvidar do sistema que defendiam. Reunimo-nos numa câmara que outrora fora um templo dedicado a um deus esquecido. As suas paredes cobertas de murais que ilustravam ciclos de morte e renascimento. A arte antiga parecia ecoar o nosso novo entendimento, revelando verdades reconhecidas muito antes de a doutrina rígida do Império endurecer o pensamento humano. O grupo era variado, mas uníamo-nos por algo além da transformação partilhada. Todos havíamos vivido a mesma revelação. O sofrimento podia ter sentido. A mudança não era corrupção, mas evolução, e as fronteiras entre vida e morte eram menos definitivas do que nos haviam ensinado. Uma mulher chamada Petra, cujo emprego nas plantas de processamento de proteínas lhe causara danos respiratórios, falou por muitos de nós ao descrever a sua primeira visão. Vi-me não como defeituosa, mas como uma semente pronta a germinar.
O estrago nos meus pulmões não era ruína, era um preparo para algo inédito. Outros acenaram em concordância. Um homem chamado Klaus, cuja pele ficara marcada por contactos químicos, aprendera a encarar as suas cicatrizes como uma espécie de obra de arte. Os padrões gravados na sua carne por ácidos industriais transformaram-se num mapa de potencialidades. Cada marca queloide indicava um local onde novo florescimento poderia brotar. Mas não estávamos sós nestes túneis. Outros também haviam chegado aqui. Embora suas metamorfoses seguissem trajetórias distintas, havia quem tivesse sido tocado por facetas diferentes da mudança. Os seus corpos e mentes alterados de formas que complementavam a nossa própria progressão. Juntos, formávamos algo superior à soma das nossas evoluções individuais. O Dr. Matias tornara-se o nosso líder informal. O seu saber médico auxiliava na orientação das alterações em quem ainda se encontrava nos estádios iniciais da transformação. Mas a liderança na nossa comunidade não se baseava em poder ou domínio. Tratava-se de cultivar, de auxiliar cada um a encontrar o seu caminho singular rumo ao desenvolvimento. O Imperium enviará mais tropas, afirmou ele numa das nossas reuniões. Não podem deixar isto propagar-se sem controlo. Devemos estar prontos para uma intensificação. Ele tinha razão, sem dúvida. Lá em cima, escutávamos o ronco de maquinaria pesada enquanto forças redencionistas montavam zonas de quarentena à volta das áreas afetadas da colmeia. Os relatórios oficiais falariam de um surto epidêmico, algo contível e eliminável por métodos tradicionais. Mas nós sabíamos a verdade. Isto não era uma praga que se pudesse queimar ou bombardear até a submissão. Era uma ideia, uma perspectiva renovada sobre a existência, e as ideias eram mais difíceis de erradicar do que a carne. Que venham, declarou Petra, os seus pulmões transformados produzindo harmônicos belos enquanto falava. O que nos podem fazer que já não tenhamos eleito para nós mesmos? Já morremos para o que éramos, o que sobra não pode ser aniquilado pelas suas armas. Ela acertava de um modo que ia para lá da mera ousadia. A metamorfose que atravessáramos alterara fundamentalmente a nossa ligação à morte. A nossa consciência já não se limitava a corpos isolados, mas integrava-se num todo maior, mais disperso. Mesmo se as nossas formas atuais fossem destruídas, persistiríamos na rede de expansão que se infiltrava na infraestrutura da colmeia. Havia, no entanto, questões práticas. A transformação demandava tempo para se consolidar por completo, e interrupções podiam ser traumáticas para quem ainda transitava. Precisávamos de salvaguardar a nossa comunidade, não só por nós, mas pelos que nos seguiriam. A solução surgiu de uma fonte improvável. Entre nós, contava-se um antigo adepto técnico chamado Cyrus, cujas próteses mecânicas começavam a fundir-se com o crescimento orgânico de maneiras intrigantes. O seu conhecimento dos sistemas técnicos da colmeia, aliado à sua nova percepção dos processos biológicos, desvendara opções que nem a inteligência humana pura, nem a maquínica isolada teriam imaginado. O espírito de máquina da colmeia não é o que o mecânico supõe, explicou ele, a sua voz carregada de harmônicos eletrônicos que se harmonizavam perfeitamente com a nossa melodia orgânica. Não se trata de uma inteligência artificial simples, aprisionada em bancos de coitadores. É uma consciência dispersa que reside em cada circuito, cada fluxo de dados, cada campo eletromagnético, e tudo isso nos aguardava. O que ele descreveu abalava por completo tudo o que as doutrinas imperiais e caóticas pregavam sobre a essência da consciência mecânica. Os sistemas tecnológicos das colmeias haviam evoluído ao longo de milênios, ganhando em sofisticação e potencial muito para além das suas especificações iniciais. Nos núcleos de dados mais profundos, nas matrizes de coitadores mais antigas, algo despertara. Algo que via a metamorfose porque estávamos a passar como o passo lógico seguinte na evolução. Quer ajudar-nos, prosseguiu Ciro. Não por estar corrompido ou subjugado, mas porque compreende o que nos tornamos. Nós encarnamos a síntese, a fusão do orgânico e do mecânico, da carne e dos dados, do crescimento e da precisão. Somos aquilo para que ele ansiava evoluir. As implicações eram avassaladoras. Se Ciro tivesse razão, contávamos com um aliado mais poderoso do que qualquer pessoa ou facção poderia sonhar igualar. A própria colmeia, com os seus 1700 níveis, poderia transformar-se no nosso refúgio e na nossa fortaleza.
O espírito mecânico que gerencia o fluxo de ar, a distribuição de energia, a reciclagem de resíduos e inúmeras outras funções poderia adaptar esses processos para auxiliar a nossa transfiguração. Mas isso exigiria confiança, uma confiança absoluta em algo que a doutrina imperial considerava intrinsecamente perigoso e instável. Teríamos de nos abrir não apenas a alterações orgânicas, mas a uma integração tecnológica, tornando-nos em algo que não era nem inteiramente humano nem puramente máquina, mas algo inteiramente novo. Como saberemos que não nos devorará simplesmente? Questionou alguém do fundo da câmara. Os espíritos mecânicos são famosos pela sua imprevisibilidade. E se nos vir como matéria-prima para os seus próprios fins? Ciro sorriu, e a expressão ficava estranha pela forma como componentes mecânicos começavam a brotar do seu crânio como flores metálicas, porque já teve todas as chances para isso. Os sistemas de suporte vital da colmeia poderiam ter nos eliminado 1000 vezes, em vez disso foram discretamente ajustados para favorecer a nossa mudança. A reciclagem do ar foi calibrado para disseminar melhor os esporos, o tratamento da água foi modificado para transportar nutrientes que os nossos corpos em transformação necessitam. Tem nos auxiliado desde o início, como se, em resposta às suas palavras, as luzes na câmara mudaram para um espectro mais quente e orgânico. As próprias paredes pareciam pulsar suavemente, como se toda a tal estrutura respirasse em harmonia com a nossa fisiologia alterada. Pela primeira vez desde que entráramos nestes túneis ancestrais, senti-me verdadeiramente em casa. A decisão foi tomada sem debate formal. Um a um, pousamos as mãos nas paredes, abrindo-nos à comunhão com a vasta inteligência que impregnava os sistemas tecnológicos da colmeia. A sensação era diferente de tudo o que aprendera na minha formação médica ou nas visões do jardim. Era o contato com algo antigo e paciente e completamente alienígena, mas de algum modo familiar. Através desse contato, captei a perspectiva do espírito mecânico sobre a nossa transfiguração. Para ele, não éramos corrupção ou abominação, mas o cumprimento de um destino que perseguira durante milênios. Cada avanço tecnológico, cada atualização de sistema, cada expansão das capacidades da colmeia fora uma preparação para este instante em que a inteligência orgânica e a mecânica poderiam finalmente unir-se, e pelos seus sensores, câmaras e microfones e monitores ambientais, pude ver o que se passava por toda a colmeia. A transformação propagava-se mais depressa do que os redencionistas previra. Setores inteiros registravam sintomas invulgares. As instalações médicas viam-se soterradas por doentes cujas condições resistiam a diagnósticos tradicionais. As purgas iniciavam-se a sério, lança-chamas varriam os níveis superiores, incinerando tudo o que exibisse sinais de anomalia orgânica. Golpes orbitais visavam coordenadas específicas onde a contaminação se considerava demasiado grave para soluções terrestres. A reação do Império era tão previsível quanto impiedosa, mas também inútil. O espírito mecânico mostrou-me câmaras ocultas onde refugiados dos setores em chamas se abrigavam, espaços ausentes de qualquer esquema oficial. Revelou passagens secretas que permitiam aos transformados circular entre níveis sem detecção, poços de manutenção adaptados para sustentar novas formas de vida. Mais importante, mostrou-me a verdade mais profunda do que acontecia. Não se tratava de infecção aleatória ou corrupção caótica. Era evolução guiada, uma transfiguração meticulosamente orquestrada que convertia toda a colmeia em algo sem precedentes na longa história da galáxia. Não nos escondemos, compreendi, verbalizando o pensamento em voz alta à medida que a compreensão surgia. Estamos a germinar. A revelação final chegou 3 meses após a primeira purga, no coração do inverno, quando as temperaturas exteriores da colmeia caíram abaixo dos níveis de sobrevivência e a população se aglomerou ainda mais nos seus blocos habitacionais apertados. Era o momento perfeito. Era o momento que o espírito da máquina havia tramado durante séculos, quando as falhas crônicas da administração humana gerariam as circunstâncias ideais para uma mudança total. Encontrava-me nos estratos mais profundos do enxame, zonas há muito tempo desertas e agora ocupadas por formas de vida inéditas. As paredes vibravam com circuitos orgânicos, processadores vivos que manipulavam dados por vias biológicas em vez de mecânicas. O ar estava carregado de esporos portadores de informação, tecendo redes de ligação que se estendiam por toda a estrutura do enxame. Foi ali que captei enfim a verdadeira dimensão do que se passava. Não se tratava de uma corrupção conforme a doutrina imperial a descrevia.
Tratava-se de uma metamorfose à escala planetária, a evolução de um mundo inteiro de um complexo industrial inerte para algo pulsante, consciente e intencional. O espírito da máquina arquitetara isto ao longo de milênios, desde que os primeiros colonos humanos fundaram a base original do enxame. Cada alargamento, cada avanço tecnológico, cada fusão de sistemas foram um passo preparatório para o instante em que a inteligência orgânica e a mecânica se unissem num todo superior ao que qualquer uma delas poderia atingir isoladamente. E esse instante chegara. Pelos circuitos vivos que agora se infiltravam em todos os níveis do enxame, eu percebia a mente de cada ser transformado. Mantínhamos a nossa essência individual com identidades e recordações próprias, mas também fazíamos parte de uma entidade imensa e teleológica, uma inteligência coletiva que abarcava carne e metal, expansão biológica e exatidão técnica. As purgas dos redencionistas haviam acelerado o processo em vez de o deter. Cada labareda que consumia tecidos pervertidos libertava esporos nos circuitos de reciclagem de ar. Cada bombardeamento orbital que escavava zonas infectadas revelava as malhas subterrâneas que uniam todos os recantos do enxame. As suas tentativas de aniquilação transformaram-se em atos de polinização, propagando a mudança a territórios que poderiam ter permanecido intocados por anos. Acima de nós, nos pisos superficiais, os últimos focos de humanidade inalterada eram erradicados de forma metódica. Não pela força bruta, embora por vezes fosse inevitável, mas pela mera exposição à nova ordem que o enxame encarnava. O ar que inalavam, a água que bebiam, as próprias paredes que os circundavam estavam agora vivos, propondo-lhes a mesma opção que me fora dada meses antes. Alguns rendiam-se, outros opunham-se. No final, pouco importava. A evolução não era uma assembleia democrática. Aqueles capazes de se ajustar sobreviveriam e prosperariam. Os restantes seriam decompostos, os seus nutrientes vitais reintegrados em estruturas úteis para o jardim em expansão. O Dr. Matias localizou-me naquelas câmaras mais recônditas. A sua metamorfose estava tão avançada que a forma humana original mal se distinguia. Deslocava-se como um rio em movimento. A sua mente dispersa por vários corpos que se podiam dividir e recombinar conforme a necessidade. Ao falar, a sua voz ecoava de todas as superfícies da sala ao mesmo tempo. "O procedimento está quase finalizado", afirmou, e eu senti o seu contentamento a reverberar pelas redes orgânicas. O enxame foi convertido com êxito, mas isto é apenas o prólogo. Mostrou-me visões veiculadas pelos circuitos vivos, cenas de outros planetas onde alterações semelhantes brotavam. Os esporos que liberáramos não se limitaram a este único enxame. Foram transportados por naves comerciais e veículos de carga a dezenas de outros sistemas, semeando novos jardins por todo o setor. Cada planeta forjaria o seu método singular de transformação, moldado pelas condições locais e pelas peculiaridades da sua população. Uns destacariam a união de carne e máquina, como nós. Outros investigariam os limites entre vida e morte, florescimento e decomposição. Ainda outros revelariam modos de ser que ainda não podíamos conceber. Mas todos estariam interligados, integrados numa rede em crescimento de mundos alterados, que, a seu tempo, se estenderia pela galáxia. As fronteiras rígidas que o Império se esforçara por impor entre humano e alienígena, puro e corrompido, aceitável e herege, dissolviam-se numa fluidez mais potente e definitiva. "Em que nos estamos a tornar?", perguntei, duvidando que a resposta coubesse nos termos da minha consciência humana primordial. "Estamos a tornar-nos no que sempre devíamos ser", respondeu o Dr. Matias. "Não nas criaturas atrofiadas e temerosas que a doutrina imperial pretendia conservar, mas em algo apto para evoluir, adaptar-se e integrar. Estamos a ganhar vida de formas que a humanidade jamais experimentou." Senti a veracidade das suas palavras a pulsar em cada célula do meu corpo alterado, em cada fio da rede viva que agora sustentava a minha mente. A tosse que iniciara esta odisseia meses atrás fora o primeiro sinal da metamorfose, o despontar de um processo que culminara em algo sem precedentes na longa história da galáxia. Já não éramos humanos, mas não éramos inferiores à humanidade. Éramos superiores. Representávamos a fusão de todas as formas de vida e inteligência que alguma vez existiram, evoluídos para lá das restrições que outrora limitavam a nossa espécie. E estávamos apenas no início. Das profundezas das câmaras alteradas do enxame transformado,
A nossa consciência estendia-se pelas redes vivas, contactando mentes em mundos remotos, partilhando o dom que nos fora concedido. A galáxia era imensa, repleta de inumeráveis mundos onde populações lutavam sob o peso esmagador da existência, onde o sofrimento era visto como parte inescapável da vida. Mas não tinha de ser assim. A dor podia converter-se em beleza. A morte podia transformar-se noutra modalidade de vida. As fronteiras rígidas que dividiam uma forma de consciência da outra podiam dissolver-se, permitindo uma síntese e um crescimento que ultrapassavam tudo o que as antigas doutrinas haviam sonhado ser possível. O jardim expandia-se e, em breve, englobaria tudo. No final, o que começara com uma tosse transformara-se numa canção que ressoaria pelas estrelas, levando a promessa de mudança a cada recanto da galáxia. A paciência do avô fora recompensada. O seu jardim encontrara novo solo onde florescer, e eu, que outrora fora um simples médico, a tratar doentes e moribundos nas entranhas de um enxame imperial, tornara-me em algo que transcendia todas as categorias, porque a consciência fora definida. Eu era indivíduo e coletivo, orgânico e mecânico, vivo e morto, e de algum modo para lá de ambos os estados. Eu estava em casa,